Por que a gente lê, conta, reflete sobre histórias tão antigas? Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Nas últimas semanas eu contei para vocês a história de Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaac. Falei sobre suas interações e realidades familiares, sociais. Por que isso é importante? Por que a gente lê essas histórias? De fato, a gente não faz isso porque Abraão, Sara, Moisés, Elias, Daniel, Paulo, Pedro, não porque estas pessoas sejam o nosso modelo de humanidade, nem porque suas estruturas sociais sejam um modelo para a nossa cidadania e para a nossa vida hoje. Eles não são. Nós não lemos essas histórias de modo literal, querendo reproduzir no nosso mundo aquilo que eles viveram. Isso seria mágico, mas não espiritual. Nós não lemos essas histórias por causa disso. Nós lemos essas histórias porque elas nos trazem princípios de vida, porque esses homens e mulheres viveram espiritualmente desafiados por uma outra referência de vida. E por causa dessa referência de vida, eles foram transformados no seu olhar, foram reconstruídos no seu jeito de ser. Não porque o mundo deles seja o nosso exemplo. O mundo bíblico não é o nosso modelo. A gente não deve reproduzir a vida de Abraão, de Moisés, de Elias, de Paulo, de ninguém. Porque o mundo deles é um mundo tão humano e tão limitado pelo seu contexto. Mas o que eles viveram foi a influência de um referencial eterno que alterou suas estruturas sociais. Mas o mundo bíblico a gente não deve repetir. O mundo bíblico é machista, misógino. O mundo bíblico agrediu as mulheres o tempo inteiro. O mundo bíblico foi polígamo contra as mulheres. O mundo bíblico foi escravocrata, racista. O mundo bíblico tratou os estrangeiros como povos de segunda categoria, gente que a gente poderia humilhar. O mundo bíblico é marcado por pedofilia, o mundo bíblico é marcado por incesto, o mundo bíblico é marcado por muitas formas de agressão. A gente não tem que reproduzir o mundo bíblico, a gente tem que ver como é que eles viveram. Acontece que Abraão, como disse Jesus, tinha nele, Jesus, o seu referencial maior. Jesus fala em João capítulo 8 que Abraão viu os dias dele, Jesus, e se alegrou. Jesus, o Espírito de Jesus, foi a referência transformadora da vida de Abraão, Sara, Moisés, Elias, Paulo. Não o mundo deles. O mundo deles é horrível. Eu não quero o mundo deles. Mas a fé que eles tinham, eu quero para mim. Porque eles tiveram como referencial a Jesus, que é atemporal, que é eterno. E eles modificaram aos poucos, e muito pouco mesmo, o mundo em que eles viveram, mas viviam pela fé no referencial eterno. Eu não leio e nem conto as histórias antigas para que elas se tornem exemplo e modelo para você, mas para que elas despertem o nosso coração, para que a gente, assim como eles fizeram, no mundo ruim deles, que a gente também traga Jesus para a nossa vida como referência, para que o nosso mundo melhore também. Para que o nosso mundo não seja bíblico, porque o mundo bíblico era ruim. Para que o nosso mundo seja do reino de Deus, de Cristo em nós, como Ele ensinou. Que Deus nos abençoe, que seja assim a nossa leitura e as nossas histórias a cada manhã aqui. Paz e bem.